Amanhã termina o prazo de apresentação de emendas para o projeto de reforma política. A votação da reforma deve acontecer na quarta-feira na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Os principais elementos em discussão são o financiamento público de campanha, a fidelidade partidária e a questão do voto distrital, proporcional ou não. Para falar mais sobre este assunto, está conosco o deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Boa noite, deputado. Boa noite, cara. Prazer em tê-lo aqui pela vez primeira, viu? É nosso prazer. Todo nosso, com certeza. A primeira questão é o seguinte, deputado. O senhor vê condições para que essa votação aconteça realmente na próxima quarta-feira? Olha, eu acho que já se reabriu prazos para emendas várias vezes, né? E o nosso relator, deputado Fontana, ele quer chegar a um consenso. E é difícil chegar a um consenso porque os interesses partidários são diferenciados. As concepções, inclusive, que norteiam, né, uma reforma política são diferenciadas. Agora, eu acho que a Câmara tem a obrigação, frente à indignação popular, por exemplo, com a corrupção no nosso país, de ir botar o dedo na ferida. A razão principal dos malfeitos, da corrupção, está no financiamento privado de campanha. Então nós tínhamos que estabelecer o financiamento público exclusivo de campanha. Para ficar bem claro que cada um recebe como cada um investe. Exatamente, e é do sistema público. Não há a interferência do poder econômico. E é o poder econômico que gira e gera também o toma lá da cá. É a história do te dou um pouquinho agora, vou te pedir um pouquinho depois. Depois, nas votações e assim por diante. Então, no Brasil, a maioria dos partidos e dos políticos não sabem mais fazer campanha se não contratar milhares de cabos eleitorais, o marqueteiro, e para isso ele tem que ter financiamento dos bancos, das empreiteiras, das montadoras de veículos, ou seja, do poder econômico, que depois ele vai defender lá na Câmara, ou também na eleição de prefeito, os seus fornecedores, ou na eleição majoritária para presidente ou para governador. Então, esse é o ponto-chave. Mas mesmo dentro da base do governo, né, uma grande parte dos partidos é contra o financiamento público de campanha. Eu queria abordar isso com o senhor, porque existem alguns setores, inclusive da oposição, que estão pensando em adiar a votação, que está marcada para a próxima quarta-feira, com a desculpa de uma consulta popular para que essa reforma política só aconteça em 2014. O que é que o senhor pensa a respeito? Não, eu sou favorável a que o povo referende a reforma política, mas não para 2014, não é necessário. Eu sou favorável a votar a reforma política, fazer o referendo agora, em 2012, por exemplo, já que dificilmente a reforma política teria que passar no Senado ainda, e nós teríamos tempo hábil, entende, para entrar em vigor já nas eleições de 2012. Mas ela poderia ter um referendo popular em 2012, o povo nas eleições municipais também referendaria. Aliás, esse é um dos pontos mais importantes da reforma, que é a iniciativa popular, a participação popular, entende, no processo decisório brasileiro. Como aconteceu, inclusive, na campanha do desarmamento. Exatamente, o plebiscito e o referendo é uma maneira de você testar avaliar a população o que o povo quer nas grandes questões estratégicas da nação. Entende? Por exemplo, nós queremos privatizar uma Vale do Rio Doce, isso aí devia ser alienar o subsolo brasileiro. Então, isso devia ser submetido. O povo deveria responder se quer ou não. Se quer ou não, entende? Essa era uma questão central na parte de economia, ou de política, ou de costumes mesmo. Entende? Então, o povo tem que se posicionar. Agora, o que está acontecendo é que a outra questão é o voto em lista, porque nós defendemos o fim do poder econômico, nós defendemos o fortalecimento dos partidos políticos, do seu programa, da sua ideologia política e não, digamos assim, essa composição, esse pântano que são os partidos atuais, que são uma somatória de conveniências políticas que se somam para almejar o poder, entende? Isso está ligado também à questão do financiamento, está ligado às coligações e está ligada à governabilidade no nosso país. Deputado, quando a gente conversa com o povo, e eu sou do povo, o senhor é do povo, faz campanha junto ao povo, uma das reclamações que todos nós ouvimos constantemente é a história da corrupção. A reforma política, na sua opinião, seria um grande instrumento para a gente diminuir, eu não sei se seria utópico dizer que nós acabaríamos com a corrupção, mas para que a gente pudesse diminuir num grau
eu não diria aceitável também, mas que fosse o menor possível dentro do governo brasileiro, de todos os partidos, enfim, todos os setores? Certamente, Ribeiro. Eu acho que muitos que combatem o financiamento público dizem o seguinte: aí vai ter o financiamento do Estado e também do setor privado, que é Caixa 2. Só que Caixa 2 é crime. É crime. Então, nós temos que punir o crime eleitoral. Então, a fiscalização do Tribunal Superior Eleitoral e o controle social da população é que vai garantir que se tem num financiamento público, se tornem as eleições mais igualitárias, e o povo precisa saber que uma eleição com financiamento público sai 30 vezes mais barata do que com financiamento privado, porque depois aqueles que financiaram vão cobrar dos detentores de mandato, seja executivo ou legislativo, aquilo que financiaram. Essa é a raiz da corrupção no Brasil. Então, para aqueles que acham que vai continuar, eu digo que não. Precisa criar uma nova cultura política. E a população tem que entender, os próprios ministros do TSE acham que o financiamento público sai muito mais barato e iguala mais e elimina a influência do poder econômico. Quem fizer Caixa 2, cadeia para doador e receptor. Quem erra, que pague. Fico muito grato pela sua presença, extremamente esclarecedora. Depois da próxima quarta-feira, a gente vai conversar mais e quem sabe a ideia que o senhor destacou agora de um plebiscito em 2012 possa realmente acontecer. Uma boa noite para o senhor e muito obrigado pela gentileza de estar aqui no seu jornal. Eu que agradeço. Um grande abraço ao público que nos ouve. Boa noite.